ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluias! Seja adorado, Senhor. Aleluias, graças a Deus, o Senhor é bom, graça e paz, amém? Amém? Aleluias, é com alegria que subimos ao altar para falar da palavra, para ministrar ao seu coração aquilo que Deus já trouxe ao nosso, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nessa noite. Nós vamos meditar em Abacuque, livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 3, o verso 2. Amém? Aleluias. Livro do profeta Abacuque. Quer dizer que os irmãos pedalaram hoje, né? E nem me chamaram. Quem achou, diga amém. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Curva sua cabeça um minuto, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado, acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Traga aos nossos corações a revelação da tua vontade. Traga aos nossos corações o transformar pelo poder da tua palavra. Tira, Senhor, tudo que impede-nos de sermos plenos, de sermos completos no Senhor, que em nome de Jesus, nesta noite, o teu Espírito derrame sobre este lugar o bálsamo suave, transformador da Shekinah, e o rema do Senhor transborde nossos corações, e onde há tristeza que chegue alegria, onde há incertezas que surja fé, onde haja, meu Deus, desilusão, que seja restaurados sonhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, querido, eu queria dizer para você: confie em Deus. Pegue como tema da mensagem. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim: confie em Deus. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos um contexto de vida. Só você e Deus, na grande maioria das vezes, sabe das adversidades que você tem atravessado, sabe dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades. Mas na mensagem dessa noite, o Espírito Santo de Deus quer incentivar o seu coração a confiar nele. O Espírito Santo de Deus quer trazer paz e equilíbrio emocional diante de tantas adversidades que vivemos.
diante de um momento de tantas incertezas, de tanta insegurança, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Diante de todas essas incertezas, quando nossa fé realmente é genuína, é firmada com bases sólidas na palavra de Deus, não nos deixamos levar por qualquer vento de tribulação, por qualquer palavra de frustração que pode vir ao nosso encontro, mas nos firmamos na certeza de que Deus é fiel. Deus é fiel. O livro que nós lemos, o livro de Abacuque, cuja autoria é dada ao próprio Abacuque, esse livro que está entre os profetas menores, não por ter sido menor no sentido da sua excelência, da sua profecia, mas do conteúdo da escrita do livro, que é pequena, apenas 3 capítulos, por isso ele é um dos profetas menores, que traz pelo mesmo nome, o nome do autor, Abacuque, que significa abraço e também significa luta. Contextualizando, seria um abraço bem forte. Aquele abraço que é impossível se soltar. Não sei se isso já aconteceu com você algumas vezes, de alguém te abraçar tão forte, segurar, e às vezes a pessoa querer até sair do abraço e não tem como. Esse é o significado do nome de Abacuque. E tem uma razão também dentro do conteúdo do livro para significar este sentido. E nós vamos entender isso. Nós vamos entender que Deus fala também através dos nomes dos profetas. Não somente o livro é inspirado, a profecia é traga dentro de um contexto que traz uma revelação ao povo e que hoje tem também uma contextualização para nossas vidas, mas até o nome do livro traz um sentido muito importante para a nossa vida. Esse abraço forte, que é impossível se soltar, nós vamos perceber que das mãos de Deus é impossível fugir. Nós vamos ver Abacuque entendendo isso, dentro deste contexto, dentro dessa situação, porque o livro começa com Abacuque questionando a justiça de Deus. Abacuque começa a dizer: Deus, o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, Abacuque começa a dizer: Deus, até quando, Senhor? Até quando clamarei? E tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostra a opressão? Me faz ver a iniquidade. Este era o questionamento de Abacuque. Era a pergunta de Abacuque. Ele estava diante de um dilema pessoal. Ele estava diante de uma guerra interior, diante de tudo que ele estava vendo, diante dos problemas, diante das situações que estavam à sua volta. A pergunta dele para Deus era: até quando, Senhor? Como vai ficar? Como vai ser a nossa vida? Como vai ser? E se nós contextualizarmos para hoje, talvez muitos estão assim hoje, dessa maneira, né? Até quando, Senhor, vai ser isso?
Até quando vamos passar por isso? E Abacuque olhava para a injustiça social do povo. Abacuque olhava para a idolatria do povo diante do afastamento de Deus. Abacuque olhava para a iniquidade do povo à sua volta, povo este que conheceu a presença de Deus, que conheceu os feitos maravilhosos do Senhor. E ele perguntava a Deus: até quando vai ser assim? E essa pergunta vem porque ele já sabia que Deus já havia se revelado ao povo de várias maneiras. Deus já havia usado os seus profetas de várias maneiras. Deus já havia feito coisas lindas no meio do povo. E mesmo assim o povo continuava se desviando. E mesmo assim o povo continuava se rebelando. E mesmo assim o povo continuava errando. E ele olha aquele contexto. E ele pergunta: Senhor, até quando isso? Como vai ser, Senhor? E Deus traz uma resposta a essa pergunta. O capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11 é uma resposta de Deus a Abacuque. E essa resposta se resume a Deus dizendo para Abacuque: eu trarei destruição. Eu trarei destruição. Virá os babilônios. Eles virão sobre a nação. Eu permitirei o caos. Deus diz isso para Abacuque: eu permitirei que a terra seja destruída, seja saqueada. E quando Abacuque percebe como Deus vai agir, Abacuque não entende. Abacuque fala: mas não, Senhor. Aí nós vamos ver essa resposta de Abacuque do capítulo 1, versículo 12 até o versículo 17. Não, assim não, Senhor. Dessa maneira não. Porque Abacuque não esperava que Deus ia permitir que uma nação pagã, que não conhecia os feitos de Deus, destruísse uma nação que era muito mais, diante da comparação naquele contexto, mais correta do que a outra, que nem conhecia o poder de Deus, que nem servia ao Deus que eles serviam. O problema é que aquela nação, a nação de Israel, a nação a qual Abacuque estava inserido, em que a profecia está sendo lançada, eles não estavam de fato levando a sério aquilo que eles tinham ouvido há tanto tempo, aquilo que eles haviam sido ministrados há tanto tempo. Quando eu olho o contexto atual, eu percebo que muitos ainda não estão levando a sério aquilo que Deus tem falado. Muitos não estão levando a sério a sua vida com Cristo, com Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que nós não podemos ser mornos, ou vamos ser quentes ou frios, porque o morno é meio termo. Eu não posso ter meio termo. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não podemos ser meio termos. E a nação estava assim. A nação estava dessa maneira. Eu não sei como você está, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está nos chamando
a não viver na média, porque a média, ela vem de mediocridade, meio termo. Deus quer que você seja completo. Deus quer que você seja pleno. Deus quer que você seja totalmente dele. Deus quer que o seu coração seja totalmente derramado a ele. E era isso que Deus esperava da nação. E era isso que Deus esperava daquele povo. E quando Deus fala para Abacuque, eu vou trazer a minha justiça, Abacuque não entende a maneira como Deus escolheu e a forma que Deus vai fazer. E o capítulo 2, no versículo 1, Abacuque vai dizer assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Diante de tudo aquilo, ele não sabe qual é o propósito de Deus, mas ele se coloca na torre de vigia. Ele se coloca na posição que ele deveria estar, esperando que Deus traga sobre ele entendimento, que Deus traga sobre ele a compreensão de tudo, que Deus traga sobre ele a certeza de que nada fugiu ao controle de Deus. E é esta mesma expectativa que Deus quer gerar no seu coração. Que diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante da resposta que Deus está dando, que não é a que você esperava, não é a que você gostaria de estar ouvindo, não é a resposta que você queria ter de Deus, e o propósito, a direção a qual Deus está conduzindo toda a situação, está gerando conflito, como gerou no coração de Abacuque. Está gerando uma incerteza muito grande diante daquela circunstância. E a resposta de Deus para Abacuque foi: vai vir a destruição. A resposta de Deus para mim e para você pode ser: eu vou fazer, mas não vai ser da maneira que você pediu, não vai ser da forma que você pediu. E aí? Essa resposta fará com que você se direcione à torre de vigia, se coloque na posição em oração e diga: eu esperarei no Senhor, como Abacuque fez. Ou lhe fará dizer: então Deus, eu não quero mais, eu não quero mais pregar, porque o Senhor tirou o que não era para ser tirado de mim, o Senhor levou o que não era para ser levado de mim. Olha quantas famílias que estão chorando seus entes queridos agora, lares evangélicos. Eu ouvi cantores famosos no começo da pandemia dizerem nas suas lives que a pandemia não atingiria igrejas, não atingiria famílias evangélicas, e atingiu. Chegou em lares da minha família, e que tinha crentes orando lá 24 horas de joelhos, para que Deus não levasse, para que Deus trouxesse cura. E a resposta de Deus foi não. A resposta de Deus foi: eu vou levar. Essas respostas que nós não gostaríamos de ouvir
com certeza trazem conflito ao nosso coração. Porque nos faz pensar que a nossa fé não existe. Porque o contexto da igreja hoje no Brasil, que está inserida dentro da teologia da prosperidade, acredita que você tem o direito de pedir e Deus tem a obrigação de fazer. Quando na verdade eu tenho a obrigação de servir. E Deus tem o direito de fazer o que quiser. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. E quando falamos de uma fé genuína, firmada na palavra de Deus, estamos falando de uma fé que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quando ele fala do fruto do Espírito: amor, longanimidade. Em algumas versões vai estar assim, fé. Na verdade é fidelidade. A fé que eu tenho, ela tem que me tornar fiel. O Espírito de Deus em mim, que me faz gerar fruto. Porque o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é o que caracteriza, é o que evidencia aquilo que está dentro de você diante das suas atitudes, a sua mudança de vida, a sua conduta de fé e prática. Vivemos uma igreja que ainda não aprendeu a crescer na fé. Uma igreja que precisa parar de comer só o leite e começar a se alimentar de um alimento mais sólido. É muito constrangedor pregar e alguém dizer assim: vai devagar porque nós estamos pisando em casca de ovo. É muito constrangedor você não poder de fato falar o que é a Bíblia, o que é a palavra, porque alguém vai se assustar, porque alguém vai se escandalizar. Ou você conhece a palavra ou você não conhece a palavra. Ou você está pronto para a vontade de Deus, ou você está perdendo tempo, dizendo, fantasiando, acreditando que está na presença de Deus e você nunca esteve. E você nunca esteve. Porque se as suas lutas te afastam de Deus, você nunca esteve na presença de Deus. Se as suas perdas te afastam da presença de Deus, você nunca esteve na presença de Deus. Se as perseguições te afastam da presença de Deus, você nunca esteve na presença de Deus. Paulo vai dizer a partir de Romanos capítulo 8, verso 32, que nada nos poderá separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, perigo, fome, espada, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Aleluias. Por isso nós precisamos estar firmados no Senhor. Por isso nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os projetos de Deus são maiores que os nossos, que aquilo que Deus tem para fazer é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Romanos 8,18, Paulo vai dizer: tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada.
quando há de ser revelado, ele não falou se agora ou no porvir. O que Paulo tem a certeza é que tudo que ele estava passando não servia de comparação com o que Deus iria fazer. Não servia de comparação para desafiá-lo a desistir, para desafiá-lo a parar. Nada do que estava acontecendo o faria olhar para trás, porque ele sabia que a glória que a nós há de ser revelada é incomparável, é muito melhor, é muito maior. E quando Abacuque estava lá na torre, o capítulo 2, versículo 4, Deus vai dizer que a alma do povo era orgulhosa, que o povo não era reto, mas que o justo viveria pela fé. Deus disse para Abacuque: olha, vai vir uma desolação, vai vir uma destruição, mas o justo vai viver pela fé. E viver pela fé é permanecer firme. Viver pela fé é não desistir quando eu estou desempregado. Viver pela fé é eu não deixar de crer no Deus de maravilhas, apesar de eu estar vivendo uma dificuldade. Vai ter momentos em que você vai ter que falar que Deus é tremendo, que Deus cura e é poderoso, e você vai estar doente. Você vai estar sentindo algo no seu corpo. Vai ter momentos que você vai ter que falar que a alegria do Senhor é a nossa força, e você foi ferido, magoado, abandonado. Mas o justo viverá pela fé. E Paulo vai dizer que se nós recuarmos, o Senhor não terá prazer. O Senhor não terá prazer. Por isso, quando Abacuque ele recebe esta palavra, ele entende que Deus é soberano. Ele compreende que a vontade de Deus está acima da dele, e que tudo o que ele podia fazer era permanecer no Senhor. Por isso que o capítulo 3 nada mais é do que um salmo, um louvor. O capítulo 3 é a expressão da confiança do profeta em Deus, em meio a tudo que vai vir, em meio a todas as dificuldades que viriam. E nós lemos o versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque, porque Abacuque então ele ouviu ao Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Nós começamos a leitura lendo assim: ouvi, Senhor. Olha só que lindo. Ouvi, Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu compreendo. Eu entendi, Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está escrito que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque temos muitos crentes, cristãos evangélicos, com a sua fé fraca, fria, ou até mesmo já perderam essa fé, porque trocaram a leitura da palavra pela leitura de qualquer outra coisa. Conseguem ter tempo para tudo. Deixa eu te falar uma coisa:
Quando eu ouço alguém dizendo para mim assim, eu não tenho tempo, ela está dizendo para mim que ela não tem prioridade naquilo. Percebe? Você só vai ter tempo para aquilo que você dá prioridade. Se você der prioridade para a palavra de Deus, você vai ter tempo para ler a palavra de Deus. Pelo menos 10, 15 minutos por dia de manhã antes de ir para o trabalho, mas você vai. Porque você prioriza a palavra de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Todo mundo que fala assim, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para Deus, é porque você nunca está priorizando a Deus. Um dia tem 24 horas. A média de sono do brasileiro é 8 horas por dia. E há muitos que dormem 4, 5 horas e ficam super satisfeitos ainda. E o que você faz com o restante do tempo? Em que momento você tira para Deus? E se você tem tantas coisas assim, deixa de dormir e vai orar. Deixa de dormir e vai ler a Bíblia. Porque se tem coisas que tiram o nosso sono, mas a oração e a palavra não tiram o nosso sono, é porque ela não é prioridade. O que está tirando o teu sono se tornou prioridade na sua vida. Por isso o salmista disse assim, Senhor, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele dormia tranquilamente porque a prioridade dele era Deus. O dia dele era para Deus, o trabalho dele era para Deus, o caminhar dele era para Deus, o respirar dele era para Deus, a prioridade dele era para Deus. Então quando ele deitava, ele sabia que podia ter dado tudo errado, mas ele vai dormir em segurança, porque Deus está cuidando, porque Deus não vai desamparar, porque Deus não vai o abandonar, tudo porque Ele ouviu. Ouvi, Senhor. Tudo que Deus espera de você nessa noite é que você ouça. Ouça. Ouça o que Deus tem para te dizer. Porque a palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. E é só a palavra de Deus que tem poder de arrancar toda a angústia que está no seu coração. Só a palavra de Deus que pode tirar do seu coração todas as incertezas. Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, até a ponto de penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando deixamos esta palavra viva entrar sobre nós, de fato somos iluminados. De fato não precisamos compreender tudo, mas somos alimentados pela certeza de que é Deus que está agindo. É Deus, sempre será Deus. É Deus e sempre será Deus. Ouvi, Senhor, a Tua palavra. A palavra, ela é tão linda para aqueles que creem, que em João capítulo 7, no verso 38, João vai dizer no Evangelho: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas
correrão do seu ventre rios de águas vivas. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, o que vai fluir de mim? Vida. Vida. Pega um lugar sem rio, é seco. Pega um lugar sem água, não tem planta, não nasce nada, não cresce nada. Mas pega uma propriedade onde passa um rio, é verde, aparece mato, aparece grama, as coisas começam a nascer, as plantas frutificam naquele lugar, porque ali passa um rio. Rio é vida. E quando a palavra de Deus entra no nosso coração, meu irmão, nós nos tornamos fontes de rios de águas vivas, porque o que nós falamos traz vida. Quando eu falo aqui para você, quando eu estou dizendo algo aqui para você, gerado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito de Deus para a sua vida, eu estou gerando rios de águas vivas. Para quê? Para que a terra seca seja inundada, para que aonde a fé morreu ela renasça, para que onde há incertezas venham a certeza, para que você saia restaurado, para que você saia levantando a cabeça e dizendo: eu não vou desanimar mais, pastor, eu não vou parar mais, eu não vou parar mais. Eu quero fluir Aleluia! em tuas águas. É isso que Deus espera de nós. Você precisa ter certeza da palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos o chamado de Abrão, que depois vai ser mudado o seu nome para Abraão. Mas naquele momento, quando Deus chama Abraão, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão se levanta diante da palavra, não diante do milagre. Não havia milagre, não havia terra, ele não viu nada. Deus não tinha mostrado absolutamente nada. Deus apenas disse para ele assim: levanta e vai. Eu vou te mostrar. Mas não tinha, está no futuro. Mostrarei. Deus não tinha mostrado nada, mas Deus disse para ele: levanta e vai. E esse homem é chamado de pai da fé, porque ele levantou diante da palavra. Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu da sua terra, ele saiu em direção ao que Deus estava dizendo, porque ele ouviu a palavra, ele ouviu a voz de Deus. Deus já está falando conosco, ó. E aí tem gente fazendo prova com Deus: Senhor, se for o Senhor mesmo, faz o pastor dar 3 pulinhos. 1, 2, 3. Pronto, irmãos, está resolvida essa prova. Se foi isso que você falou, já resolveu, foi Deus. Mas tem gente dizendo aí: Deus, eu quero sentir um rupio. Se for o Senhor, aí eu já não sei se você vai sentir. Não, eu quero ver um anjo. Não sei se Deus vai querer te mostrar. Não, Senhor, eu quero sentir um terremoto. Aí eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo. Nós nos apegamos aos sinais. E os sinais nunca vão acontecer porque nós deixamos de crer. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que... Você já deixou de crer, meu irmão, a partir do momento que você está esperando o sinal. Eu não espero o sinal para crer.
eu creio e Deus manifesta o sinal. É assim que funciona. É assim que acontece. Quando Jesus mostra a sua mão furada para Tomé, Deus diz assim: olha aqui, Tomé. Senhor, é tu mesmo, eu estou vendo. Agora eu sei que é o Senhor, Jesus. E aí Jesus diz assim: você está olhando, vendo, e por causa disso você está crendo? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Mas creram. Continue crendo. Apesar de não ver nada, Deus está trabalhando. Deus está agindo. E quando eu creio, eu me mantenho em Cristo, independente de qualquer coisa. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na minha carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo na minha carne, eu vivo na fé por aquele que me amou e se entregou por mim. Essa é a grande revelação de Deus. Esse é o grande sinal de Deus. A cruz. Na cruz eu entendo que Deus escolheu me amar, que Deus escolheu me cuidar, proteger-me, através do sangue de Jesus, através da morte do seu Filho. Por isso agora eu preciso me voltar para a palavra. É tão lindo isso, que Jesus ora pedindo isso. Jesus ora, pastor, pedindo isso. João capítulo 17, versículo 17. A oração de Jesus é assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pede ao Pai: santifica-os na verdade. Até aí tudo bem. Mas Jesus dá o caminho para essa santificação. Jesus mostra como ser santo. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então a sua roupa não vai te tornar mais santo que ninguém. O teu cabelo não vai te tornar mais santo que ninguém. O teu estilo de ser não vai te tornar mais santo do que ninguém. Mas a palavra vai. A palavra vai te ensinar a perdoar. A palavra vai te ensinar a se arrepender. A palavra vai te ensinar a correr da aparência do mal. A palavra vai te ensinar a olhar para a cruz e a dizer: eu preciso ser melhor. Eu preciso ser como Cristo. Eu preciso ser como Cristo. Por isso nós somos cristãos. Porque o cristão é aquele que segue a Cristo. E quem segue a Cristo diz que quer ser como Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando eu vivo esse evangelho genuíno, esse evangelho que me faz entender que eu sou pleno, completo, não pelo que eu tenho, não pelo que Deus já me deu, mas pelo que Ele é na minha vida, pela sua própria graça e sabedoria e soberania que me alcançou, porque eu não merecia, eu era fraco, eu era pecador, eu era errante no caminho, mas Ele olhou para mim e me abraçou. E o abraço de Deus é o abraço forte de Abacuque, é aquele abraço
em que Deus diz assim: olha, eu abraço e eu não solto mais. Meu amor. Aleluia! E nós queremos às vezes sair, nós queremos às vezes fugir de Deus, queremos fugir da presença de Deus, mas Ele está nos abraçando, Ele está nos amando. E quando eu entendo essa fé genuína, respaldada na fé, como Abacuque entendeu, e aí ele parou de questionar e começou a adorar. Porque só para de questionar e adora quem entendeu o que é servir a Deus. Se no capítulo 1, capítulo 2 ele questionava, o capítulo 3 ele passou só a adorar. E aí ele diz no capítulo 3, no versículo 17 ao 19: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, aleluias! Só pode dizer isso quem entendeu que servir a Deus é muito mais do que simplesmente vir ao culto, do que simplesmente dizer eu sou um homem abençoado. Servir a Deus é você estar pronto para a vontade de Deus, que às vezes dói. Às vezes não é o que você queria, às vezes não é o que você esperava, mas eu confio em Deus, eu confio nele. E a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Continue semeando, mesmo com lágrimas, porque você vai ceifar com júbilo, você vai colher com alegria, você vai ver os resultados de Deus, não no seu tempo, não no meu tempo. Você que está me ouvindo aí na sua casa, não é como você queria, nem sempre vai ser, mas seja um cristão genuíno, permaneça no Senhor, porque você vai cantar o hino da vitória, sim. Você vai adorar ao Senhor, sim. Mas não espere a vitória chegar para fazer isso. Não fique de pé. Tem gente que só quer cantar o hino da vitória quando tem a vitória. Comece a cantar agora. Esse negócio de cantar o hino da vitória só quando tem a vitória, não tem jeito. A vitória você já tem, que é a certeza do amor de Deus, do cuidado dele na sua vida. E se você caminhar assim, se você se tornar esse adorador, você vai ver o mover de Deus. Quando Paulo e Silas foram presos, irmão Gustavo, eles estavam pregando, pastor. Paulo e Silas, irmão Ricardo, eles estavam fazendo a obra de Deus, quando eles foram presos, quando eles foram chicoteados, quando eles foram humilhados diante da sociedade. E eles tinham todos os motivos do mundo para dizer assim: ah, Deus, larguei tudo para te servir e olha o que eu estou tendo, olha o que eu estou recebendo, olha o que está vindo sobre mim. Mas não, lá no cárcere, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, sabe o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Eles adoravam, eles cantavam a Deus, eles cantavam, eles não estavam esperando nenhum milagre, poderiam morrer ali mesmo,
mas eles não deixaram de adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam ao Senhor, Deus moveu aquele lugar com um terremoto. As cadeias das mãos caíram, as prisões se abriram, e Deus mostrou para eles: eu estou no meio de vocês. Continue adorando com lágrimas, continue servindo, porque Deus vai se manifestar na sua vida com glória. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós adoramos nessa noite, e nós pedimos: Senhor, derrama sobre o seu povo, sobre a sua igreja, muita graça, muita força, Senhor, para que possamos vencer, para que possamos caminhar por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor à Tua Palavra. Se você ama Jesus, adore agora. Se você ama Jesus, louve a Ele agora. Se você ama esse Cristo, sirva a Ele agora. Deus não vai deixar essa luta me matar, espero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Eu creio. Nós cremos. Obrigado, Deus. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira